Será que o general Freire Gomes, quando estava prestando o seu depoimento lá perante o Supremo Tribunal Federal, poderia ter sido preso pela prática de falso testemunho? Isso que está aparecendo na tela aqui, eu estou rodando aqui como se fosse feed do YouTube. O que acontece? A gente verifica que o mesmo evento, que evento? O depoimento que foi prestado pelo general Freire Gomes nesse processo judicial que apura a tentativa de golpe de Estado. Então, o mesmo evento, esse depoimento prestado pelo general Freire Gomes, ele é trabalhado sob perspectivas completamente diferentes a depender do espectro político da pessoa. É o mesmo evento, só que você pega aqui, por exemplo, o canal aqui do Ancaps, ó, General Freire Gomes desmonta a versão da PF. Aqui o outro aqui do procurador da Lava Jato, cadê? Esse canal aqui caiu tudo por terra o que Moraes construiu. Tinha um outro aqui do cara lá da Lava Jato. Aqui, bomba do STF, General Freire Gomes desmantela golpe. É o mesmo evento. Então, sob essa perspectiva dessas pessoas que são bolsonaristas, aí você vê como o General Freire Gomes desmantelou o golpe, a narrativa do golpe, é esse tipo de afirmação. Já a turma que é petista, né, seria adversário dos bolsonaristas, não. Tratam aquilo como o general foi enquadrado. O general mentiu. Ó, por exemplo, a UOL, a gente sabe que ela é particularmente de esquerda, né, talvez de esquerda, ou petista. Moraes briga com o general, Alexandre Moraes confronta o general. Tinha um outro aqui que é mais ministro dá combustível para críticas e julgamentos. Assim, é o mesmo evento, mas com a perspectiva trabalhada totalmente diferente. Eu tinha visto aquele canal lá aquele cara de Goiás, esqueci o nome, mas se trabalhava dessa forma, né? Como tipo assim, o general Freire Gomes desmantelou. Mas o que aconteceu de fato? Não foi gravado o depoimento. Então os jornalistas trabalharam as informações que eles viram lá. Então, porque os jornalistas estão assistindo e participando do julgamento e da inquirição das testemunhas. O que os jornalistas disseram em apertada síntese, a gente pode entender dessa forma. E o general, em determinado momento, disse uma coisa que poderia ser compreendida como contrário ou diferente daquilo que ele disse perante a Polícia Federal, quando foi ouvido na fase de instrução pré-processual, na fase inquisitorial. E aí o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro relator Alexandre de Moraes, o advertiu a respeito do crime de falso testemunho. O que, particularmente, sob a minha perspectiva, é normal porque existe o crime de falso testemunho, como eu estou mostrando aí no 342 do Código Penal. E também é muito tranquilo porque o próprio Código de Processo Penal estipula isso. As testemunhas serão inquiridas, olha, 210 do Código de Processo Penal. As testemunhas serão inquiridas, cada uma per si, de modo que umas não saibam do depoimento da outra, devendo o juiz advertir das penas combinadas ao falso testemunho. Tranquilo. E mais do que isso, meus caros, é absolutamente normal que uma pessoa possa confundir uma expressão ou outra, uma afirmação ou outra. Né? Por alguns dos textos que eu li aí, que tratam desse depoimento e o que teria sido diferente, o general teria dito coisas que são muito singulares a respeito do depoimento que ele prestou, pouco diferente, né? Que não teria ficado claro a tentativa de golpe, ou que o general, que era o brigadeiro comandante da Marinha, o brigadeiro, almirante comandante da Marinha, não teria sido claro no apoio efetivo ao golpe de Estado. E já agora, nesse depoimento, ou aliás, no depoimento da Polícia Federal, ele teria sido mais enfático em apoiar. Agora, perante o Supremo Tribunal Federal, o general advertiu não, que isso não teria ficado muito claro. Mas são coisas que, no falar, a pessoa pode se comunicar de uma forma que seja um pouco diferente. Ela não pode ser substancialmente diferente, mas um pouco diferente é natural que seja. É natural. A gente, quando vai replicar ou falar de um evento que nós vimos, né? Nós vamos retratar aquele mesmo evento em momentos de uma forma diferente. Imagine quando duas pessoas veem o mesmo evento e elas retratam aquele evento de maneira diferente. Não pode ser substancialmente diferente, mas ela pode ser singularmente, né? Pequenos detalhes ali, claro que podem passar despercebidos e pode ser falado mais de uma vez de forma diferente, né? De forma diferente. A gente pega, por exemplo, o exemplo do telefone sem fio, que uma pessoa fala para outra e aquilo vai sendo replicado. É natural que em algum momento haja alguma diferença no falar. Né? É perfeitamente natural. E é importante que o juiz advirta, evidentemente, a parte, né, no caso não seria uma parte, mas o depoente a respeito do crime de falso testemunho. E
E muito bem, o depoente falou, não tenho certeza, né? Faz bastante tempo. O que eu disse e que eu percebi é que isso estava assim. Né? A minha percepção era essa nesse momento. O que eu disse atrás, não, confirma, porque eu errei a respeito das palavras, ou confundi as palavras. Eu acho isso perfeitamente normal, perfeitamente normal. Nós vemos no dia a dia pessoas que retratam fatos que elas acabaram de ver. E elas retratam aquele fato de maneira diferente. Eu estou dizendo que se você tem duas pessoas visualizaram, não são testemunhas indiretas que ouviram, elas viram. E quando elas vão retratar aquele fato, elas vão falar a respeito daquele evento, elas falam de forma diferente. Então é absolutamente normal. Não tem nada aqui de desmantela golpe ou que confirma golpe. Não, isso é um depoimento que dentro de uma sistemática de oitiva de pessoas, eu estou falando processo judicial, um processo administrativo, até você aí, se estiver questionando um filho seu, um parente seu, alguém por ter feito alguma coisa, nunca haverá uma retratação absolutamente conforme a realidade. Eu sempre digo o seguinte, a história acontece apenas uma vez, depois são versões, e a cada pessoa narra a sua versão, que ela é influenciada por suas perspectivas. Beleza? Mas o que você acha? Você acha que não seria possível aqui uma confusão, minimamente que fosse em relação a uma ou outra palavra, uma frase ou outra, diferente de um depoimento que foi prestado? O cara presta um depoimento que é escrito, né? Aquele depoimento é transcrito num papel, o cara assina aquele papel. Evidentemente o cara não vai ser capaz, eu não estou defendendo o direito e a esquerda, não, estou falando que evidentemente uma pessoa não vai ser capaz de falar depois absolutamente aquilo que ela falou. Até porque, normalmente, e com certeza é esse caso, quem assinou, o depoente não é o que escreveu. Então o depoente fala, alguém digita, o depoente lê, se estiver conforme assina. Agora, fala a verdade. Se você me falar alguma coisa, eu vou escrever, você vai ler, você não iria escrever? Escreveria? Se fosse você o escritor, você não iria escrever daquela mesma forma que eu escrevi, apesar de que você vai confirmar da forma que está escrito. Né? Linguagem, comunicação, escrita é isso. Né? Então, assim, sob a minha perspectiva, eu vi isso como um evento super tranquilo, né? A gente vê outras bizarrices aí, a gente pode falar de outras bizarrices, mas essa não, essa é algo que é absolutamente tranquilo. Pô, se você adverte o cara, pô, você há um ano atrás você prestou um depoimento, olha só essa palavra que você falou, que tinha certeza, agora você está falando que não tinha certeza. Pô, certeza, eu acredito que sim, é normal, né? É normal, a história, ela passa a se tornar versões, são versões dos eventos, tá certo? Quero que você deixe sua opinião. Você acha que ali foi o falso testemunho, poderia ter sido preso, não poderia ter sido preso? Acha que foi excesso? Acha que as pessoas trabalham de forma midiática eventos que são simples, né? Simplórios, assim, de forma a causar um alvoroço para aquela ideologia, né? Porque a gente está vivendo um ambiente de torcida, né? Torcida que uns querem que sejam reafirmadas suas convicções prévias, e outros querem contrariar aquelas convicções, né? Querem mostrar que, olha, o que eu dizia estava certo, olha como é que fulano está errado. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, tá? Forte abraço e até o próximo vídeo.